Olá, você ou algum familiar está passando por um caso envolvendo o crime de estupro ou estupro de vulnerável aqui no município de Maricá e quer saber mais informações de como funciona o processo, a audiência, quanto tempo leva esse processo, como que ele nasce, como se defender, ou até mesmo para você que foi vítima desse delito e quer acusar quem tenha feito isso? Se você precisa de alguma informação referente a esse fato, a esse acontecimento, acompanhe esse vídeo, porque esse vídeo vai ser interessante para você. Eu sou o Dr. Lúcio Saldanha, advogado criminalista, atuante de forma especializada em crimes sexuais, no município de Maricá, todo o estado do Rio de Janeiro. E nesse vídeo vou explicar para você como que funciona um processo penal envolvendo casos de crime de estupro, estupro de vulnerável, que se aplica também a outros crimes sexuais. O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal e o crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A. Basicamente, qual a diferença entre os dois crimes, sendo que ambos são estupro? Um tem a figura da vulnerabilidade. O que é isso? Quando uma das partes não tem a capacidade de se defender em relação a esse delito. Por exemplo, quando você comete esse delito, quando uma pessoa não tem discernimento psicológico, a pessoa foi embriagada, não tem noção do que está fazendo, ou até mesmo uma pessoa que tem problemas psiquiátricos e não tem noção do que está fazendo. Então isso configura o estupro de vulnerável, porque aquela pessoa, aquela vítima, está em situação de vulnerabilidade. Outro caso clássico é quando o crime é praticado contra crianças, menor do que 14 anos. Aí a lei presume que é crime independente da vontade daquela pessoa, daquela criança, de consentir ou não. Não há consentimento para menor do que 14 anos. Isso é uma presunção legal. Como que funciona esse processo envolvendo uma acusação de estupro, estupro de vulnerável? Via de regra, é feito um registro de ocorrência na delegacia. A pessoa que está acusando, seja a mulher ou o homem, na maioria dos casos é a mulher, né, que está nessa condição, vai comparecer uma delegacia de polícia, seja a 82DP aqui de Maricá, ou uma DEAN de Niterói, DEAN de São Gonçalo, vai registrar aí que foi vítima do crime de estupro, vai fazer um exame de corpo de delito para ver se consta alguma prova material, algum vestígio do delito, e a partir de então vai se iniciar um inquérito criminal, uma investigação criminal. Quando essa suposta vítima vai, quando é mulher, até a delegacia, ela pode acabar pedindo medidas protetivas, principalmente quando o suspeito tem algum grau de parentesco, correlação, ou é companheiro, namorado, ou avô, que tem algum grau ali de proximidade, pode acabar pedindo uma medida protetiva, requerendo o afastamento do agressor. Então você pode ser intimado, além de comparecer à delegacia, para você que está sendo acusado, né, de comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, apresentar a sua versão dos fatos. Você também pode receber um mandado aí de medidas protetivas cautelares, de proibição de contato e afastamento. E a partir daí, a partir desse registro feito, como explicado, você vai receber uma intimação. E aí está uma etapa muito, muito importante para quem está sendo acusado, que é uma acusação muito séria e devastadora, ser acusado do crime de estupro de vulnerável, ou de estupro também, né, extremamente grave. O primeiro passo é você ter assessoria jurídica especializada, porque o advogado ele tem a prerrogativa de acessar os autos do inquérito, acessar os autos da investigação, e com isso verificar tudo aquilo que foi falado contra você, se existem provas, se foi feito exame de corpo de delito, se deu positivo, se deu negativo. Então tudo isso vai influenciar o seu depoimento. E aí, com base na cópia dos autos, é marcada uma reunião, como eu costumo fazer, né, com o cliente, marca uma reunião para entender a versão do cliente em relação àquela acusação e dar as orientações para o depoimento e acompanhar na hora do depoimento na delegacia para garantir os direitos do cliente. Por outro lado, quem quer acusar também pode ter uma assessoria jurídica. Às vezes está inseguro, não sabe o que falar, como proceder,
nós somos advogados, podemos fazer uma petição chamada notícia-crime, apresentando para a delegacia o fato, o delito, né, que ocorreu, as circunstâncias, a possível autoria, quem foi que praticou e tudo mais, assim como anexar as provas e pedir para a autoridade policial instaurar um inquérito e investigar. Pois bem, avançando. Após o seu depoimento na delegacia, você que está na condição de investigado, né, que você está na condição de acusado, você vai apresentar o seu depoimento, que você tem o direito de comparecer com o seu advogado, e você tem o direito de permanecer em silêncio. No entanto, muitas vezes, falar é uma excelente estratégia de defesa, para você elucidar aquele fato e ter chances de que aquela acusação seja arquivada ali após o trâmite do inquérito. Não seja arquivada na delegacia, porque o delegado não pode arquivar, né? Mas que tenha um parecer favorável pelo não indiciamento. Com isso, se defender, falar pode ser uma estratégia muito interessante, a depender do seu caso. Isso precisa da análise técnica do advogado. Concluída a investigação, colhida a oitiva de todas as testemunhas, você que está sendo investigado, você pode indicar testemunhas. Quem está sendo vítima também pode indicar testemunhas para poder provar aquilo que está falando, né? E colhido todas essas provas, o inquérito é encerrado, é remetido para o Ministério Público. Pode ter um relatório opinando pelo indiciamento, que é quando a autoridade policial acha que aquela pessoa investigada praticou aquele delito, ou pode ter um relatório opinando pelo não indiciamento. O cenário mais favorável para quem está sendo acusado é que esse relatório seja pelo não indiciamento, ou seja, a autoridade policial entendendo que não há vestígios da prática do delito, ou que não há provas contra você referente a esse delito, e é encaminhado para o MP. No geral, quando não há indiciamento, tem uma boa chance do MP pedir o arquivamento do inquérito para o juiz, e o juiz arquivar. E no caso de quem está acusando, o cenário ideal é que tenha o indiciamento da pessoa que está sendo acusada, e aí o MP provavelmente vai denunciar aquela pessoa. Lembrando que o relatório da delegacia, o parecer, não está vinculado ao parecer do Ministério Público. A delegacia pode entender uma coisa, o Ministério Público pode entender outra. Mas é sempre favorável para quem está sendo acusado quando não há um indiciamento. Isso é bastante importante. Na hipótese de que você tenha sido indiciado e tenha ocorrido ali uma denúncia pelo Ministério Público. O Ministério Público ajuizou uma ação penal contra você, pelo artigo 213 ou 217A, você está respondendo, você vai receber uma intimação após o juiz receber essa denúncia, a apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. E aí também uma fase muito importante, que é você ter o advogado para apresentar a sua primeira defesa. E ali já vai ser definido qual vai ser a tese defensiva a ser adotada no seu caso. Qual é a estratégia de defesa? A tese defensiva nada mais é do que a estratégia de defesa que vai ser aplicada. E isso vai depender da análise individualizada. Cada tese depende de cada caso. Então, é uma análise objetiva do seu caso. Precisa ter um estudo do caso para poder decidir qual seria a tese adotada. Após essa defesa inicial, via de regra, o processo segue. E aí o juiz vai designar uma audiência de instrução e julgamento, no qual vai ser ouvida a suposta vítima, vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, que é aquelas que o seu advogado indicar, e também a oitiva do réu, que é o último ato ali da audiência. Depois que todos falarem, o processo caminha para alegações finais. Quando você está querendo acusar a pessoa de ter feito isso, você pode habilitar o chamado assistente de acusação, que é um advogado que vai auxiliar o Ministério Público com a acusação daquele suspeito, aquela pessoa de ter cometido aquele crime. E pela defesa, você vai ter só o advogado de defesa te representando. É muito importante esclarecer também, que acabei não pontuando lá no início, que quando você receber qualquer intimação ou notícia desse fato ou de uma acusação dessa, você precisa produzir provas. Então, receber uma intimação da delegacia, você vai procurar provas a seu favor, testemunhas, elementos, prints de conversa, aonde esteve naquele dia, naquele horário, para poder se defender. Então, isso também é uma orientação muito importante. Assim que tomar ciência, você precisa reunir o máximo de provas possíveis para ajudar o seu advogado na sua defesa.
voltando aqui para a parte do processo, aí nas alegações finais são apresentadas todas as teses defensivas, apontamento das incoerências, inconsistências dos depoimentos, tudo o que for possível é alegado nas alegações finais, que na prática são por escrito. O juiz dá prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais. E na audiência é a mesma questão da delegacia. Você tem o direito de ficar em silêncio, mas muitas vezes é muito importante que você preste depoimento e explique aquela situação, o que aconteceu, e tente assim convencer o magistrado da sua inocência. Isso pode ser muito importante, depende da orientação do seu advogado. Após as alegações finais, tanto do Ministério Público, que pode opinar pela sua condenação ou não, se entender que não tem provas realmente, e a defesa, obviamente, vai pedir o que é favorável para você, o processo vai para a sentença, e o juiz vai dar a sentença dizendo se te condena ou não, ou se vai absolver. E da sentença não é o fim, ainda cabe recurso de apelação, ainda que você possa vir a ser condenado, nem tudo está perdido, é possível aí ingressar com um recurso de apelação para ter um novo julgamento do seu caso e tentar modificar aí uma eventual condenação em primeira instância. Se você gostou desse vídeo, peço para deixar um joinha, inscrever-se no canal, e se você quer saber mais informações relacionadas a crimes sexuais, crimes de estupro, estupro de vulnerável aqui no município de Maricá, onde que tramita o processo sobre o 82DP, que é a Delegacia de Maricá, Juizado de Violência Doméstica de Maricá, que é no Fórum de Araçatiba. Se você quer saber mais informações sobre o processo, clica na descrição desse vídeo, vai ter um link do meu site, que é um blog, um blog com artigos jurídicos, que eu falo sobre esses temas, esses assuntos, e você pode esclarecer as suas dúvidas lá. E também você pode entrar em contato comigo num botãozinho do WhatsApp que tem no meu blog, caso você precise falar diretamente comigo. Obrigado e até o próximo vídeo.